Salve, tudo bom? Professor Eduardo na área novamente. Estamos aí para dar continuidade nos nossos conteúdos e hoje eu quero falar um pouquinho sobre função. Tudo bem, né? Que a gente já vem falando bastante de função, né, no nosso histórico, mas hoje é sobre função do primeiro grau, função afim, função polinomial do primeiro grau, como você quiser chamar isso, tá bom? Agora, mais propriamente, a gente também vai começar um pouco o estudo gráfico. A gente vai fazer algumas análises em cima do nosso plano cartesiano. Enfim, a gente vai começar a deixar essas coisas mais elegantes e não elegantes de difíceis, elegantes de mais atraentes, mais fáceis até na hora da gente resolver essas questões, tá bom? Então, para começar aqui, ó, já deixei listado algumas das principais características que nós temos dentro da função afim, lembrando que essa aqui nada mais é que a nossa função do primeiro grau, tá bom? Toda vez que eu falar afim, polinomial do primeiro grau, função do primeiro grau, é tudo a mesma coisa, está tudo incluso dentro do que a gente está falando aqui nesse vídeo, tá certo? Então, para começar, uma função afim, ela tem a característica, ou ela é sempre escrita da forma ax mais b, tá bom? F de x é a nossa lei da função, né? Que a gente também pode trocar por y, lembrando que f de x e y é a mesma coisa. E a gente escreve essa função como um ax mais b, onde a e b são coeficientes reais. Belezinha? Tanto o a quanto o b são constantes, são coeficientes, que pode ser qualquer valor real que você queira, positivo, negativo, com vírgula, sem vírgula, com raiz, sem raiz, não importa. A e b, qualquer valor real que a gente queira aplicar dentro desta função. Tranquilinho? E x, obviamente, x aqui, em vez de a gente chamar de incógnita, a gente vai chamar de variável. Por que variável? Porque agora, como a gente vai estar aplicando isso num gráfico, num plano cartesiano, a gente tem vários valores que a gente pode aplicar para x, que a gente pode determinar a ele, tá certo? No caso, esses vários são tipo infinitos. Você pode trabalhar com esses valores aí, desde que não haja restrição, o valor que você quiser. Então, já que é o valor que você quiser, eu não sei o valor que você vai escolher. Por isso que a gente chama de variável, porque eu posso escolher um, você escolhe outro, teu colega escolhe outro, e assim vai, tá bom? Então, quando a gente fala em função, a gente, em vez de chamar de incógnita, que é como a gente chamava lá em equação, aqui a gente vai chamar de variável, já que pode ter infinitos valores a serem aplicados, tudo bem? Então, esse A e esse B, que eu já denominei aqui de coeficientes reais, esse A ele recebe um nome especial, que é o coeficiente angular, que ele tem a ver com a inclinação da reta, tá bom? Inclinação da reta. E este B, a gente chama de coeficiente linear. Esse coeficiente linear ele também vai ter uma ideia muito importante para nós, que eu vou dizer daqui a pouquinho graficamente, mas eu já vou deixar aqui também escrito, bem de uma forma não teórica, ele toca o eixo Y. Vou deixar assim por enquanto e já eu vou voltar a falar o que é esse toca o eixo Y para deixar bem claro para ti, tá bom? E toda função afim, toda função do primeiro grau, ela tem como característica também que o seu gráfico é uma reta. Seja essa reta de inclinação positiva, negativa, enfim, mas ela sempre vai ser uma reta. Tá? Lembrando que reta a gente conhece isso aqui, né? Talvez não esteja tão reta, né? Mas, enfim, a ideia era que fosse humana. Então, tudo isso aqui são exemplos de retas. Qualquer desenho que você vê num plano cartesiano, onde pelo menos uma região seja algo parecido com isso, é porque a gente está falando de uma função afim. E aí, o que manda nessa reta para que ela seja positiva ou negativa, indiferente disso? Se o nosso A, que é esse carinha aqui, ó, o cara que está acompanhando o seu x, se o cara que está multiplicando o x ele for positivo, né, ele for maior que zero, então a sua inclinação é positiva. Se esse A que está multiplicando x for negativo, ou seja, for menor que zero, então a sua inclinação vai ser negativa. E caso ele seja zero, a sua inclinação é nula. Então olha só o que acontece. Se esse A é maior que zero, vou fazer aqui ó, em vermelhinho. Se o nosso A é maior que zero, então a inclinação é positiva. O que significa ser positiva? Que ela vai passar pelo primeiro e pelo terceiro quadrante, beleza?
inclinação positiva, se o A é maior que zero, está aqui, ó, o nosso ângulo, ele é um ângulo agudo, tá certo? Vou colocar aqui um ângulo alfa maior que zero e menor que 90 graus. É um ângulo que está no primeiro quadrante, portanto, a inclinação é positiva. Professor, mas o A ele é negativo. O que significa? Significa, se o seu A é negativo, então a sua inclinação agora ela é do segundo para o quarto quadrante. Tá? Os quadrantes pares, inclinação negativa. O que significa que o ângulo que você faz aqui com o eixo x é um ângulo agora, um ângulo alfa maior que 90 e menor que 180. Vai ser um ângulo obtuso aí, compreendido no segundo quadrante, tranquilo? E se o seu A é igual a zero, aí nós temos um caso particular. Esse caso particular é sinal que a sua função ela é constante. Olha só, nesse caso aqui, a sua função vai ser constante. Você não tem o termo x, ou melhor, o termo a, né? Desculpa. O seu a é igual a zero. Então, se o seu a é igual a zero, olha só. Você tem aqui f de x igual a x mais b. Se o seu a vale zero, acabou, só sobrou b. Então, qualquer valor de x que você atribuir, isso aqui você não tem, o resultado sempre vai ser igual a b, que é esse carinha aqui. O valor de b é o valor que você vai marcar aqui. Se ele vale 3, então você vai colocar 3, e aí qualquer valor de x que você escolher, como ela é uma função constante, o resultado sempre vai ser 3. Ah, professor, na minha está f de x igual a 5. Então significa que qualquer valor de x que você atribuir, sempre vai dar 5. Sempre vai dar o valor que está explicitado ali no valor de b. E isso pode ser positivo, pode ser negativo, enfim. Tem várias maneiras, tá bom? O importante é a gente saber que, caso o nosso coeficiente A seja zero, significa que a gente está falando de uma função constante, e aí não importa o valor de x. Qualquer valor de x que você atribuir, o resultado sempre será o mesmo, devido à sua propriedade, à sua característica. Tudo bem? Continuando, se x é igual a zero, olha só o que acontece. Lembrando que a nossa função ela é f de x igual a 1ax mais b. Caso x esteja zero, esse carinha aqui, substituir por zero. Aonde tem x, coloquei zero. O que vai acontecer? Não importa quem seja A. Qualquer coisa vezes zero dá zero. Zero mais b, b. Beleza? Muito bem. Quando isso acontece, esse cara aqui, ó, é o ponto de interseção com y, que é o que eu falei aqui, ó, toca o eixo y, é essa mesma coisa que eu estou dizendo. Eu acabei de mostrar em termos de conta por que isso funciona, e aí eu já vou fazer o desenho para você aqui. Só deixa eu comentar um pouquinho dessa segunda propriedade aqui, ó. Então, se x é igual a zero, o valor da nossa função é b, e se caso o f de x, ou se você preferir, o seu y for igual a zero, então o que vai acontecer? Eu tenho que ax mais b vale zero, portanto, isolando o valor de x, o valor de x que acontece isso é menos b sobre a. Esse carinha, menos b sobre a, é o que a gente chama de raiz da função. Raiz da função. Ou, se você preferir, zero da função, o que você achar melhor. O que significa? Significa que nesse momento, o seu gráfico toca o eixo x. Olha só. Toca o eixo x. Então a gente tem um momento em que ele toca o eixo y e agora a gente descobriu o momento que ele toca o eixo x. E como que fica isso graficamente? É muito simples, ó. Imagina que a sua função seja algo parecida com isso. Então o que acontece? Esse carinha aqui, ó, esse pontinho, não é ele que está tocando o seu eixo x? É, professor, muito bem. Então esse carinha é a sua raiz da função. Raiz da função, que a gente já sabe o valor dele. Qual que é o valor dele? Menos b sobre a. Tá aí. Como que eu faço para encontrar ele? Simples. Só igualar a sua função igual a zero. Acabou. Igualou sua função igual a zero, você vai descobrir o valor de x para que isso aqui aconteça. Nós acabamos de comentar.
conta. Apesar que eu tenha colocado aqui o x igual a zero, foi só para justificar. Você nem precisa fazer isso. Você bate o olho na sua função, ax mais b. O cara que não tem variável, o cara que não tem x, que está sozinho, ele automaticamente já é o ponto que vai tocar o seu eixo y. Simplesmente assim. Pode ser ele menos 1, 2, 3, 1008, quem você quiser, vai ser o ponto que vai tocar o seu eixo y, tá bom? Eu fiz aqui o sentido positivo, na inclinação positiva, e claro que isso também funciona caso a sua inclinação seja negativa. Não importa o comportamento da reta, esses valores a gente sempre calcula da mesma maneira. Esse cara vai continuar sendo o seu ponto B daqui, e esse cara vai continuar sendo a sua raiz da função, que é o seu menos b sobre a. Sempre. Zero da função, que é o momento que o y está valendo zero. Quando y vale zero, o resultado da sua função é menos b sobre a, que foi o que nós encontramos aqui. Tranquilinho? Então, por isso que é muito comum vocês ouvirem as pessoas, enunciados de exercício, mencionar esse cara como zero da função. Tá? Caso você veja isso, não se assuste. Ele simplesmente está pedindo para você pegar a sua função e igualar a zero. Enquanto você anota isto daí tudo, eu vou apagar aqui e fazer alguns exemplos contigo para deixar um pouco mais claro isso. Uns 2 ou 3 exemplozinhos, suficiente para nós. Muito bem, vamos lá. Um exemplozinho, ó. Vamos fazer aqui tudo que a gente pode de informação em cima da função. Vou pegar a função f de x igual a 2x menos 1. Muito bem. Então, nós já sabemos que, deixa eu desenhar o plano cartesiano aqui, que a gente vai fazendo a análise que for necessário. Então, nós sabemos que 2x menos 1, quem que é meu a? O meu a aqui vale 2, o meu b vale menos 1. Muito bem. Se o meu a é igual a 2, 2 é um cara maior que zero, portanto ele é positivo. Se ele é positivo, a inclinação dessa reta é do primeiro para o terceiro quadrante. Então você pode vir aqui e já ter uma ideia do que vai acontecer. Antes da gente desenhar, a outra informação importante. B é menos 1. O que significa B? B significa o ponto que a sua função, que o seu gráfico, vai tocar no eixo Y, que vai ser aqui, ó. Então, faz aqui, já pode fazer uma retinha. Esse pontinho é o menos 1, por quê? Porque é o valor de B. A gente já tem isso de graça. Agora a gente precisa descobrir esse carinha. Quem que é esse carinha? Perceba que esse cara é um ponto, como qualquer ponto. Ele é composto por coordenadas, então nós temos que ter um x e um y. Só que um a gente já tem de graça. Se o ponto está sobre o eixo x, significa que y vale zero. Beleza? Que voltando aqui, ó, se y é igual a zero, quem que a gente vai calcular? Vai calcular a raiz da função. Beleza? Eu estou interessado nesse menos b sobre a. Então aqui, ó, se esse ponto está sobre o eixo x, a coordenada y vale zero. Quem que é y? Y é 2x menos 1. Se o y vale zero, substitui e agora encontra o valor de x. Portanto, 2x é igual a 1, logo x é igual a meio. Se x é igual a meio, já está aqui. Pronto, fechou. Por 2 pontos, passa uma única reta, está construído o nosso gráfico da função f. Acabou aí. Não falei de crescente ainda, né? Desculpa, já ia adiantando a situação. Então, nós temos que ela é positiva, inclinação positiva, está aqui, o nosso 2 é um valor maior que zero. O coeficiente linear, que é o ponto que toca o eixo y, está aqui. A raiz da função está aqui, que nós calculamos, meio, já está marcado ali sobre o eixo x. Para finalizar, f de x é crescente quando? Ela é crescente se para todo x1 maior que x2, nós tivermos uma f de x1 maior que f de x2. Ah, professor, não entendi. Eu sei, já vou explicar. E ela vai ser decrescente quando
Se um x1 maior que x2, aconteceu ao contrário. Agora a f de x1 é menor que a f de x2. Como que fica isso? Para a função de primeiro grau, a gente não precisa ater muito a essa definição. Basta a gente saber que se o a é positivo, a sua função é crescente. Se esse a for negativo, ela vai ser decrescente. Tá? A gente nem precisa se preocupar com isso. Professor, mas por que você escreveu então? Porque isso aqui funciona para qualquer função. Não é para a função do primeiro, do segundo, do terceiro grau. Para qualquer função. Qualquer função que você estiver trabalhando, essa é a análise que a gente sempre faz para saber se ela é crescente ou decrescente, tá bom? Então anotem, porque isso aqui, quando a gente estiver trabalhando com a função do segundo, com a parábola, a gente também vai utilizar essa definição para fazer a análise lá. Porém, aqui, ó, basta fazer o seguinte: já que eu escrevi a definição, vamos fazer a interpretação. Peguei aqui um caso em que o a é maior que zero, portanto, ela vai ser crescente. Como que eu verifico essa definição? Olha só, ele fala de um x1 maior que x2. Então, eu vou escolher aqui, ó, um x1 e escolhi aqui um x2. Perceba que se x1 está à direita do x2, é sinal que esse cara é maior. Beleza? Na nossa reta numérica aqui. E aí esse x1, ele gera um correspondente em y, que a gente viu lá no comecinho, aqueles diagramas da setinha, é isso que a gente está fazendo agora. Então o x1, ele gera um correspondente em y, que é o que a gente vai chamar ela de f de x1, ou y1, como você achar melhor. E esse x2 também gera um correspondente, que a gente vai chamar de f de x2. Muito bem. Agora, olha só o que aconteceu. Eu tenho meu x1 maior que x2, já que ele está à direita, ok? E isso gerou uma imagem de x1 maior ou menor que a de x2? Se aqui é o zero e para cá é positivo, um cara que está acima, obviamente, vai ser maior do que o cara que está abaixo. Portanto, a minha f de x1 ela é maior que a f de x2, que é justamente o que está escrito aqui na nossa definição. Eu escolhi um cara maior que o x2, tipo 5 e 2, e a imagem de 5 é maior que a imagem de 2. Pronto, acabou. Está provado que essa função ela é crescente. E da mesma forma, a gente pode fazer essa análise aqui no caso de ela ser decrescente. Olha só, vou escolher aqui um x1, colocar ele aqui, ó, escolher um x2 aqui. Óbvio que o x1 é maior que x2, já que x2 é negativo, né, porque ele está do lado esquerdo de zero, e x1 é positivo, uma vez que ele está ao lado direito de zero. E aí o x1 ele gera uma imagem aqui, ó, aqui embaixo, que a gente vai chamar aqui de f de x1. E esse x2 gera uma imagem da função aqui em cima, ó, que a gente vai chamar de f de x2. Perceba que o meu x1 é maior que x2, como eu pedi aqui. E o que aconteceu com a imagem? A imagem, olha só, a minha imagem de x2 é maior que a imagem de x1, uma vez que ela está acima. Portanto, inverteu a boquinha agora. Ó. x1 maior que x2 gerou uma imagem de x1 menor que a imagem de x2. Se esse sinal de desigualdade trocou a posição dele, é sinal que a sua função ela é decrescente, tá bom? Ó, um x1 maior que x2 gera que a imagem de x1 vai ser menor que a imagem de x2. Tranquilinho? Muito bem. Deixar você observando aí todo esse desenho bonito para eu colocar um outro exemplozinho aqui, ó, para a gente poder finalizar essa parte. Vamos fazer o contrário agora. Vamos partir do gráfico com a ideia de descobrir qual é a função que gerou esse gráfico. Então, vou fazer assim, ó. Nós temos uma reta. Vou dizer que eu sei que f de 2 é igual a colocar menos 5 e que f de menos 1 vai dar, deixa eu só pensar aqui, vai dar 4. Beleza, eu sei que f de 2 é igual a menos 5 e que f de menos 1 é igual a 4. São as informações que a gente tem
do exercício. Muito bom. Apesar que eu já até dei aqui o gráfico, né? Já falei que ele vai ter uma inclinação negativa, não precisava ter feito isso, mas eu sou muito bonzinho. Vamos apagar, vamos fazer de conta que a gente não tem. Deixei de ser bonzinho. Olha só. Então eu sei que quando o meu x vale 2, o meu y vale menos 5. Então você vem aqui, x igual a 2, y menos 5, e aí você marca esse pontinho. Muito bem, está marcado. Também eu sei que quando x vale menos 1, o meu y vale 4. Então, quando x vale menos 1, o meu y vale 4. Então, tá aí. Menos 1 e 4. Agora vai ser uma sessão de horrores, né? Porque eu vou ter que ligar esse negócio aqui, né? Ligar esses dois pontos. Não, sessão de horrores nada. Vou fazer um improviso aqui, ó. Já que a gente não... O professor não traz régua. Professor, régua é para os fracos. Também acho. Os fortes usam um apagador. Olha só que coisa linda. Pelo amor de Deus, não fala para os seus amigos que o professor faz isso não, tá? Aí. Tá aí a nossa retinha. Ficou mais curva que se eu tivesse feito a mão livre, mas enfim. Desculpinha, pode ser gato que não é corona. Então nós temos aqui o pontinho do menos 1 e 4 e o pontinho do 2 e menos 5. E eu quero descobrir qual é a função. Qual é a função f de x que gerou esse gráfico, que gerou esses pontos e tudo mais. E aí é muito simples, olha só. Eu sei que a função f de x, como ela é do primeiro grau, ela tem um comportamento ax mais b. E aí o que eu vou fazer? Esse f de x eu posso substituir por y, lembrando sempre, né? Muito bem, eu tenho dois pontos, olha só. Se x é igual a 2, então y é igual a menos 5. E aí eu vou trocar aqui, ó. Menos 5 é igual a vezes 2 mais b. Ajeitando esse negócio, eu tenho que 2a mais b é igual a menos 5. Muito bem. Deixa aqui guardadinho. A segunda situação que nós temos. Se x vale menos 1, então o nosso y é igual a 4. Aí você vem aqui e troca também. Eu tenho que 4, que é o valor de y, vai ser igual a vezes menos 1, que é o valor do x, mais b. Tranquilinho? Ajeitando isso aqui, eu vou ter menos a mais b igual a 4. Olha só que bonito. Tenho duas equações, duas incógnitas. O que basta a gente fazer agora? Basta a gente resolver esse sisteminha. E aí eu vou trazer aqui para cima, ó. Então vai ficar que 2a mais b é igual a menos 5 e que menos a mais b é igual a 4. Feito isso, aí você pode escolher o método que você preferir. Lembrando que a gente tem adição, substituição, comparação, todo aquele monte de negócio lá. Aqui eu vou simplesmente multiplicar esse cara por menos, que aí vai ficar mais com menos b, eu já vou cancelar esse carinha aqui pelo método da adição. Então, nosso sistema vai ser assim, ó. 2a mais b igual a menos 5, menos com menos a, b, mais com menos, desculpa, menos b, mais com menos, menos 4. Somando essas duas equações, olha aí, ó, b menos b dá 0, 2 mais 1 dá 3a, menos 5 com menos 4 dá menos 9. Portanto, nosso a vale menos 3. Se o a vale menos 3, agora a gente encontra o valor de b. Para encontrar o valor de b, eu vou pegar aqui a segunda equação. Ó. b é igual a 4 mais a. Por que 4 mais a? Porque eu peguei esse carinha aqui, mandei para lá. Como o nosso a vale menos 3, 4 menos 3 dá 1. Nosso b vale 1. Portanto, quem que é a função? A função que a gente estava procurando, ela é menos 3, que é o valor de a, vezes x, mais b, que vale 1. Tá aí, ó. Aqui está a nossa função. Negativa por quê? O cara que está multiplicando o x tem sinal negativo, portanto a inclinação tem que ser para cá. Esse 1, quem que é? É o cara que corta o eixo y. Está aqui. Esse pontinho vale 1. Quem que é esse carinha aqui? Isso aqui é a raiz da função. Como que eu faço para encontrar a raiz da função?
Pega esse menos 3x mais 1 e iguala a zero. Então, menos 3x é igual a menos 1, portanto, x é igual a 1/3. Logo, esse carinha aqui, ó, vale 1/3. Acabou. Tudo que a gente poderia fazer aí, nós fizemos. Só não falamos que é uma função decrescente, mas já fica implícito devido ao sinal que nós temos aqui. Tranquilinho? Sossegado, né? Espero que sim. Então, na sequência aí, a gente, talvez no próximo vídeo eu traga alguns exercícios, algo um pouco mais elaborado, e consequente aí a gente fala um pouquinho também da função do segundo grau, tá bom? Muito obrigado, valeu!